Olá, gente, tudo bem? Então, como combinado com o pessoal da noite do cursinho do Objetivo de Mogi, eu vou gravar a resposta dos exercícios aí do livro de vocês. Então, guardem, módulo 3, da frente 3, uma aula chamada Quantidade de Matéria. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos lá. Antes da gente parar para nossa quarentena, eu trabalhei com vocês o seguinte. Eu trabalhei que se eu tenho a massa molar de alguma substância X qualquer, e essa massa molar valendo X gramas por mol, tudo bem? O que a gente monta? Se a gente monta aqui 1 mol de X, tem massa o quê? Xinho gramas. E possui 6 vezes 10 a 23 partículas. Tá certo ou não, gente? Então a gente trabalhou isso lá no começo, tudo bem? Bom, hoje a aula chama quantidade de matéria. Quantidade de matéria é uma quantidade medida em mol. Então guardem, quantidade de matéria é uma quantidade medida em mol. E a gente pode usar facilmente uma formulinha, ó. N, que significa o quê? Número de mols, é igual a M, que significa o quê? Significa uma massa qualquer, tá? E o emão, que significa a massa molar, tá? Então, se você usar essa fórmula, como é que eu guardo? Ninguém merece mol. Ninguém merece mol. Tudo bem? Para a gente usar essa formulinha, é muito indicado que a gente já faça o primeiro exercício, tá? O primeiro exercício, ele nos dá três metais, tá? Encontrados aí no sal do Himalaia. O magnésio, o potássio e o cálcio. Tudo bem? Ele fala que numa amostra de sal do Himalaia, ele tem 36 miligramas de magnésio. Então vocês vão fazer o quê? 36, tá? Miligramas. Então a gente faz vezes 10 a menos 3 gramas. E divide pela massa molar do magnésio, que é 24 gramas por mol. Isso vai dar pra gente o quê? 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. Certo? Então isso é o que a gente vai ter. Nós vamos fazer a mesma coisa para o magnésio. Então a gente vai pegar, vamos fazer a mesma coisa para o potássio. A gente vai pegar o potássio, que ele falou que tem 39 miligramas. Então 39 vezes 10 a menos 3 gramas. E vamos dividir por 39 gramas por mol. Então a gente tem que é 1 vezes 10 a menos 3 mol. Certinho? E o cálcio, ele falou que tem 40 miligramas. Então 48 miligramas, desculpa. Vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar, que é de 40. Tudo bem? Isso vai dar 1,2 vezes 10 a menos 3 mol. Consequentemente, alternativa A desse exercício. Então você viu que foi simplesmente uma aplicaçãozinha de fórmula, tá certo? Uma aplicaçãozinha de fórmula que a gente trabalhou. Bom, já o exercício 2, ele bota uma complicação a mais. Ai, Abreu, que aplicação é essa? Presta atenção que eu vou tentar ensinar vocês. Ó, se eu tiver uma substância, sei lá, CXHY, tá? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que para cada 1 mol desse CXHY, eu tenho o quê? Eu tenho X mol de carbono e Y mol de hidrogênio. Tá? Deixa eu apagar para ficar bonitinho, senão vocês vão falar que eu não capricho. Olha aí, Y mol de hidrogênio. Tá certo ou não? Então, qual que é a brincadeirinha? Eles vão ficar mexendo com isso aqui.
Tá? Então eles vão dar 2 mols, então tem o quê? Se forem 2 mols, vão ter 2x e 2x. Se eu tiver, sei lá, 10 mols, eu tenho 10x e 10x. Se eu tiver meio mol, vou ter meio x e meio x. Então a gente vai ficar trabalhando esse tipo de coisa. Tá certo ou não? Então o exercício 2, ele já explora isso aí. Tudo bem? Ele já explora. Se eu tenho em 1 mol de CXHY, x mols de C, y mol de H, qual o total de número de átomos que eu tenho? Então, a gente vai trabalhar justamente isso. Quer ver? Qual o número de átomos existentes em 3,4 gramas de amônia? Olha a minha explicaçãozinha, como é bem fácil. Tudo bem? Ó, em 1 mol de amônia, eu tenho quantos átomos, gente? Vamos pensar? Ó, a gente pensa assim. Amônia é N, H, H e H. Então, em 1 mol de amônia, eu tenho 4 mols de átomos. Certo? Deixa eu apagar a moleculinha aqui para ficar bonito. Beleza? Então, vamos lá. Em 1 mol de amônia, eu tenho 4 mols de átomos, tá certo? Se eu fizer o cálculo da massa molar, aliás, eu nem preciso, o exercício deu for bonitinho. Então, em 17 gramas de amônia, eu tenho... Ele quer saber o número total de átomos. Se eu quero saber o número total de átomos, eu vou ter quantos? 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Certo ou errado? Ele quer em 3,4 gramas. Quanto que vai dar? Vai dar X. Tudo bem? X. Se a gente fizer essa conta, né? Corta 17 com 3,4 dá 5 aqui em cima. 4 vezes 6 dá 24. Tudo bem? 24 dividido por 5 dá 4,8 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Alternativa A de Abreuzinho. Certinho, gente? Tranquilo? Fácil, né? Bom exercício. E o último é da FUVEST, ó. O aspartame é um adoçante artificial que pode ser utilizado para substituir o açúcar da cana. Bastam 42 miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir isso aqui em 2. Certo? Aqui eu vou colocar o aspartame. Aqui eu vou colocar o açúcar. Certinho? Vamos dividir em 2 a tela, fica numa boa. Tudo bem? Ele quer saber quantas vezes, aproximadamente, o número de moléculas de açúcar deve ser maior que o número de moléculas de aspartame. Então, o que eu vou fazer? Se ele quer saber o número de moléculas, o número de moléculas sempre é o número de mols vezes 6 vezes 10 a 23. Então, ao invés de ficar transformando para número de moléculas, já que é um exercício aí que vai relacionar, a gente pode colocar direto, sabe o quê? Mol. Então, como é que eu calculo mol? Ninguém merece mol. Ninguém merece mol. Certo, gente? Se ninguém merece mol, nós vamos fazer a continha. Ó, 42 miligramas de aspartame. Lembra do exercício 1? 42 miligramas. Deixa eu apagar para ficar bonito, para vocês acharem que eu sou caprichoso. Vocês me conhecem, né? Eu sou mesmo. Olha aí, 42 vezes 10 a menos 3. A massa do aspartame ele deu, que é quanto? 300. Tá? Então o número de mols de aspartame vai ser o quê? O número de mols de aspartame vai dar 0,14 vezes 10 a menos 3. Pode ser? Ó, 0,14 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Aqui eu vou chamar de N', né? Por que N', Abreu? Ué, eu vou chamar de N' porque é outro N que eu estou calculando, né? Então, como é que eu calculo o N'? Eu vou pegar... Ele falou que ele tem 6,8 gramas. Então, aqui eu não preciso transformar, né? Não preciso transformar. 6,8 dividido por 340. Então, o N', ele vale 0,02 mol. Certo ou errado, gente? Tudo bem?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar número de mols maior e dividir pelo número de mols menor. Número de mols maior, o que eu posso colocar? Número de mols maior é, como a gente fez no anterior, ó, 0,14 vezes 10 a menos 3. Então, põe 0,14 vezes 10 a menos 3. Não, apesar que o número de mols, esse é o de baixo, né, Abreu? Burrão. Ó. Então, coloca 0,14 vezes 10 a menos 3. Isso dividindo 0,02. Aí nós vamos saber quantas vezes um é maior que o outro. Isso vai dar 140 vezes. Tudo bem? Portanto, alternativa D. Beleza? O que vocês acharam, gente? Então, vocês têm bastante exercício. Vocês viram que foram 2 tipos de exercício que a gente fez. A gente fez um exercício que a gente tinha uma quantidade de molécula e pedia uma quantidade de átomos. Então, foi aquela historinha do X e Y que eu coloquei lá para sempre comparar. Tudo bem? E a gente fez o outro exercício usando Ninguém Merece Mol. Tá? São só os 3 mesmo e estão gravados como eu prometi anteriormente. Beleza? Muito bom. Um beijo para vocês, meninos. Foi um prazer.